Muito bem, pessoal, vamos começar essa aula falando agora de do Calvino e Lutero, na aula 33. Vamos então compreender a reforma protestante, mas antes, uma pequena revisão. Na última aula, vimos um autor de transição, o Erasmo de Roterdã. Ele ficou entre a posição da igreja intransigente e a posição de Martinho, que era radical. Lembrete, sempre importante responder o Classroom, o questionário que lá tem para garantir a sua presença. Vamos então. O Lutero nasceu na Alemanha em 1483. Ele, logo que cresce ainda como católico, muito fervoroso, e segue essa doutrina dentro da Alemanha. Ainda hoje, a Alemanha é conhecida, os alemães, a cultura alemã, de serem muito rigorosos, de serem muito firmes naquilo que eles se prontificam a fazer. E assim foi Lutero. Ele começa com os comentários da carta aos Romanos. Lutero, ainda como religioso, ele percebe que o muito importante é voltar lá na origem do catolicismo, voltar lá às cartas de São Paulo Apóstolo, voltar todo o começo da religião cristã. Ele tem um lugar muito importante na história e na filosofia, porque foi a partir dele que acontece duas coisas: a reforma protestante, que dá origem ao luteranismo, ao calvinismo e depois os batistas, e disso vem toda uma reforma pentecostal, e vem os evangélicos, vem toda uma ramificação. Mas é ele também que acaba sendo a causa da contra-reforma, ou seja, a própria Igreja Católica acaba percebendo e admitindo que estava errado em vários itens. E nessa de estar errado em vários itens, pelas próprias denúncias que Lutero faz, ela faz a contra-reforma, reforma contra reforma. Então daí a grande importância dele na história. Mas ele menospreza a filosofia. Então, volta lá. Lembra que na aula anterior, com o Guilherme de Ockham, dissemos que ele influenciou muito o Martinho Lutero. O próprio Roterdã também influenciou as ideias de Lutero. Apesar desses dois primeiros terem permanecido como católicos, não fizeram nenhum rompimento, o Lutero acabou fazendo. Mas não era a intenção dele. A intenção do Martinho Lutero era fazer o mesmo que o Roterdã e o Ockham fizeram. Criticar a igreja, mas permanecer dentro da igreja. Só que a crítica que ele faz era muito forte, era muito grande. E aí não teve jeito. Acaba ocorrendo o rompimento. E todos aqueles que concordam com as ideias do Lutero o seguem, criando então o tal do luteranismo, ou no nome mais genérico, chamado de Reforma Protestante. A filosofia é fruto da soberba do homem. Então, o que Lutero está colocando? Ele volta lá ao Jardim do Éden, lá no comecinho. Então, lá no comecinho, olha só, mostra aqui um homem com a coroa na cabeça, tá? Uma soberba. Quando o homem, então, sai lá do Jardim do Éden, ocorre esse desligamento. Daí que a ideia da religião é um religar. Esse desligamento impede o homem de raciocinar corretamente. E aí a filosofia, de acordo com Lutero, é esse fruto da soberba do homem. Nessa ideia de soberba, é colocar que a filosofia, em vez de aproximar o homem de Deus, a filosofia estaria afastando o homem de Deus. Daí que Lutero não gosta muito dessa questão do desenvolvimento da
filosofia. O que interessa para ele é a fé, é a leitura da Bíblia. Ele busca um renascimento do conhecimento religioso. Olha que imagem legal, né? Uma florzinha nascendo aí no meio da seca. A ideia do renascer. Então estamos nesse período do renascimento, que temos toda a filosofia humanística. Isso está ligado a todas aquelas ideias do teocentrismo, se tornando antropocentrismo. Lá na ciência, nós temos a mudança do geocentrismo para o heliocentrismo. Está tendo toda essa mudança nesse período. E aí é uma busca do renascer, os humanistas buscam a antiguidade clássica, enquanto que a reforma protestante retoma a sua origem, que é as cartas de Paulo e o próprio Evangelho. Aí as primeiras escritas é que são importantes. O que isso quer dizer? Que olha só, a Bíblia está lá escrita, São Paulo apóstolo escreveu, mas depois disso, a Igreja Católica escreveu centenas e centenas de livros, escreveu centenas e centenas de comentários sobre a Bíblia. E o Lutero coloca o seguinte: nada disso importa. O que importa é a origem. Temos que voltar na Bíblia, tem que voltar nas cartas de Paulo. É ali que a gente tem que ler. Esqueça esses 1.500 anos, né, que estamos aí no século XV, não no XX, né, todos esses séculos de escritas da Igreja Católica. E aí ele rejeita toda essa cultura. Então, toda a tradição, toda a interpretação, toda uma cultura que a Igreja Católica gerou nesses 1.500 anos, ele rejeita totalmente. Uma das coisas muito importantes da cultura católica que ele rejeita é o tal dos santos, né? Por isso que na Igreja Católica nós temos muita questão dos santos, das venerações, dos homens notáveis. Por isso que a gente fala Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura, que são pessoas que a Igreja Católica reconhece como homens que se destacaram na religião e que por isso devemos seguir os exemplos deles. E o Lutero rejeita tudo isso. Coloca, temos que voltar lá na Bíblia. E aí vamos à primeira pergunta. Qual a relação do Lutero com a filosofia? Faça a anotaçãozinha aí no teu caderno, veja o que nós temos. Aguardo.
Muito bem, será que você fez a tua anotação? Isso é importante para a organização. Vejamos então, e qual a relação do Lutero com a filosofia? Ele acreditava que a filosofia nem deveria ser levada a sério, pois era a tentativa do espírito soberbo do homem. Desde o pecado inicial, o homem não consegue fazer nada sozinho. Precisa da ajuda de Deus para tudo. Por isso, a teologia é muito mais importante que a filosofia. Então, o homem é totalmente dependente de Deus. Aí volta a questão da graça. Vamos ver melhor sobre isso? O homem se justifica somente pela fé. Olha o que nós temos aqui. Se até a escolástica ainda nós colocávamos que as obras dos homens era a manifestação da fé em Deus, aqui agora com Lutero, com a Reforma Protestante, isso é passado. Coloca que é somente pela fé que o homem é justificado. E as obras não são tão importantes. Então aqui de novo, não é que ele despreza dizer que não é para fazer obra, não é isso. Ele diz assim, para se opor à ideia de que se o homem fizer caridade, no exemplo aqui está servindo sopa, está servindo coisa, só de fazer isso, ele vai ser salvo. E Lutero fala que não. Isso são obras externas. Ele coloca, primeiro vem a fé. Pela fé, você até pode sentir uma compulsão, uma vontade de servir sopas, ajudar o próximo, mas não é porque você está ajudando o próximo que será salvo, mas é porque você vai ser salvo, está escolhido que você tem a compulsão de ajudar. É invertido as coisas aqui. E aí uma angústia em não ser suficiente. Então, o Lutero, o que é essa insuficiência, uma angústia? É de as obras não serem suficientes. O que é a fé? Então, buscando entender profundamente a questão da fé. E aí a natureza do homem é má por causa do pecado inicial. Então, olha só. Aqui nós temos de novo aquela ideia. O que o homem é mau, o homem é bom, por natureza. E aqui Lutero coloca claro, não, por natureza o homem é mau. É somente pela graça de Deus que o homem pode se tornar bom, se ele acreditar, ter fé em Deus, que ele pode vir a ser um homem bom. Mas por ele próprio, pela razão, pela filosofia, ele é mau. Assim, a primeira premissa é, o homem se justifica pela fé e não pelas suas obras. Esse é o grande princípio do luteranismo, que vai estar na Reforma Protestante e vai estar passando por todas as suas ramificações até chegar no século XX. Tudo o que sabemos de Deus está nas Escrituras. Aqui, então, começa um ponto importante. Porque lembra que o Martinho Lutero, ele fez a tradução da Bíblia, que era toda em latim. E aí, olha, contextualizar isso melhor. Grande parte da população era analfabeta. Grande parte da população muito mal sabia falar a própria língua, escrever não sabia. A Bíblia era somente em latim. Só os padres é que sabiam e podiam ler a Bíblia. Portanto, a população dependia da leitura do padre e da interpretação do padre, porque a população, como um todo, nem a Bíblia podia ler e muito menos querer interpretar a partir disso, já que não lia mesmo. E aí o Lutero, quando ele faz a tradução da Bíblia para o alemão e começa a reproduzir, e aí, na sequência, tem o Gutenberg, que pega e faz a impressão da Bíblia, é o primeiro livro que o Gutenberg imprime para poder mais facilmente ter acesso à população. Então, ele coloca essa frase, que tudo está na Escritura.
E não foi o primeiro a traduzir a Bíblia, tudo bem, ele não foi o primeiro, mas é ele que, pela força da religião, deu conta de espalhar para que a população pudesse começar a ler. Ele buscava na Bíblia uma justificação da fé. Então, ficar lendo e relendo essa Bíblia. E aí a grande máxima é a Escritura como única fonte da verdade. Então, única fonte da verdade. Aqui está se opondo à filosofia, está se opondo à razão. Então, se algo está escrito na Bíblia de um jeito, e vem um cientista e daí algo diferente, não tenha dúvida, o cientista está errado, a Bíblia está certa. Esse é o ponto que coloca que a Bíblia é a única fonte da verdade. Vejamos mais. Então, aí começamos para perguntar isso daqui, ó. Por que o Lutero rejeita as obras do homem? Pensa um pouquinho, já voltamos.
Muito bem, conseguiu pensar um pouco, fazer tua anotação, deixar tudo certinho? Vejamos então. Por que Lutero rejeitava as obras dos homens? Como o pecado inicial impossibilitou o homem de fazer qualquer coisa sozinho, as obras que ele faz em nome de Deus não são suficientes. Essa angústia de não ser suficiente levou a fé a ser mais importante que as obras. E agora, os padres se mundanizaram. O que é essa palavra? Né? Dizer que até um período, né? Essa foto é obviamente uma foto recente, mas a ideia que ali no século XV o Lutero criticando, que antes os padres eram assim, totalmente separados da população. E aqui nesse humanismo, nesse renascimento, os padres já começam a se aproximar mais. E nessa mundanização, né, ou a palavra mais chique é secularização, tornado século, tornado comum, faz a inversão. Se o padre se aproxima da população, por que a população também não pode se aproximar das coisas eclesiásticas? E aí o indivíduo ganhou força na fé. De que maneira? Cleros e leigos. Ele então estabelece que, ok, é sim necessário ter aquele que é clero, aquele que são os leigos, tanto é que nos protestantes continua essa divisão, né? Tem os pastores, tem os líderes religiosos, e não só no cristianismo. Quando a gente pensa em outras religiões, no islamismo, no taoísmo, no brahmanismo, que qualquer outra religião sempre tem os que são os líderes religiosos, aqueles guardiões da fé, e os que são os leigos, os que estão seguindo essa liderança. E aí ele começa a ter um problema na interpretação. Afinal, estava escrito pato ou estava escrito sapato? Né? Aí começa aquele problema. Lembra que eu falei que estava escrito tudo em latim. E o latim nem sempre todo mundo dominava. E quando foi escrito, temos que lembrar dos monges beneditinos escrevendo e reescrevendo e fazendo transcrição. Isso tudo na base da luz de vela e uma palavra às vezes parecida com a outra. Daí a chargezinha, né? Afinal, estava escrito pato ou era sapato? Então, numa dessa de estar traduzindo algo do latim para o alemão, né, que é o Lutero, será que não traduziu alguma coisa errada? Ou para qualquer outra língua? E mais do que isso, e quando o leitor, lá o leigo, está indo ler essa Bíblia, que foi escrita 1500 anos antes, será que ele sabe ler e interpretar esses versículos da Bíblia? Sabe entender direito o que está escrito? O clássico é aquele versículo que coloca assim, é mais fácil passar o camelo, né, pelo furo da agulha. Aí fala, como assim? Que maluquice é essa de tentar enfiar um camelo na agulha? Quem que quer enfiar o bicho lá no buraco da agulha? Até que venha um intérprete, um tradutor, e coloca que a palavra camelo não se refere ao bicho camelo, mas é um tipo de corda muito grossa usada nos navios. Aí tem sentido querer passar uma corda grossa num buraco da agulha que é fininho. Mas querer passar o bicho camelo pelo buraco da agulha não tem sentido. Então, de novo, quando você lê a Bíblia ao pé da letra, literalmente, pode ter alguns equívocos de tradução. E aí ele acaba entregando a igreja ao Estado. Então começa muita confusão e ele resolve se unir ao Estado novamente. E aí vemos a terceira máxima, o livre exame da Escritura. Então, se por um lado, né, o Lutero originalmente coloca, não, cada um que leia a Bíblia, cada um que interprete e traduza, porque é o Espírito de Deus que vai ajudar ela a interpretar esse negócio aí. E aí, resumindo, o homem
O homem se justifica pela fé e não pelas obras. A Escritura como única fonte da verdade e o livre exame da Escritura. Vamos ao exercício 3. Escolha uma máxima de Martinho Lutero e explique. Então vejamos então.
Muito bem, as anotações são sempre importantes para melhor organizar seus estudos. Vamos lá. Escolha uma máxima de Martinho Lutero e explique. O livre exame das Escrituras se baseia de qualquer um pode ler a palavra de Deus, não precisando ser sacerdote. Ou seja, todos têm essa autonomia. Lutero defendia isso porque os sacerdotes se mundanizaram e perderam sua graça. Agora vamos falar de Calvino. Calvino é muito importante também nessa reforma protestante. Ele tentou fazer a igreja de Lutero em Gênebra. Lá mudou, o Lutero está lá na Alemanha e ele mudou para a Suíça. Somente a graça de Deus salva. Então nisso o Calvino concorda plenamente com Lutero. Interpretar é falsear a verdade. Aqui ele já começa a ter uma pequena discordância. Porque ele coloca assim, que é ler a Bíblia literalmente, é ler o que está escrito, não tem que ficar interpretando. Enquanto que Lutero admitia que cada um podia estar fazendo a sua interpretação. Então começa a ter discordância aqui. Ele defende o servo-arbítrio. Não, veja bem, não está escrito errado. Tá? Tem o livre-arbítrio e aqui tem o servo-arbítrio. Então, semelhante. Então, o que é o servo-arbítrio? É colocar o seguinte, o cara tem a fé, tem a plena fé. Se ele está em plena fé, ele vai ser um servo fiel. Vai seguir a Bíblia literalmente, não vai ficar discordando, não vai ficar discutindo, não vai ficar usando de filosofia, esqueça a filosofia, o que importa é a fé. Isso é ser servo-arbítrio. Ele defendia a predestinação. Aqui é outro ponto que dá uma certa discordância com Lutero. Olha só, olha bem essa imagem aqui, ó. Na ideia de predestinação, ó, tem um monte de pessoas, aí vem Deus e aponta, ó, é você que eu vou salvar. E aí o Max Weber vai dizer a importância disso. O que o Max Weber vai colocar? Que a reforma protestante, especialmente aí com Calvino, quando então ele coloca a força no indivíduo, quando ele coloca que os bens materiais do indivíduo são uma consequência da graça de Deus, então Deus abençoando esse indivíduo mostra que ele tem fé na sua influência material. Então aí está a origem do capitalismo. E agora a pergunta, qual a diferença entre o Calvino e o Lutero? Aguarda um minutinho para você responder essa questão.
Muito bem, e aí? Qual é a diferença entre Calvino e Lutero? Calvino veio depois de Lutero e usou a filosofia dele para colocar em prática uma igreja protestante, lá na Suíça, em Gênebra. Foi mais radical que seu mestre e, além disso, resolveu o problema da livre interpretação que fez Lutero entregar a sua igreja para o Estado. Vamos então à conclusão desse conteúdo de hoje. Nessa aula aprendemos a filosofia de Martinho Lutero e Calvino. Ela originou a Reforma Protestante, que dividiu a igreja em duas. A partir dessa reforma, a unidade da igreja não vai mais existir. Então tem a igreja católica de um lado e a protestante do outro. Grande abraço, sou o professor Reginaldo Polese e até uma próxima aula. Podemos ainda dar uma olhada nas referências. Até a próxima.